Então, pessoal, vamos continuar aqui nosso curso de Mecânica Geral. Na aula de hoje, a gente vai continuar discutindo a mecânica newtoniana, né? Se a gente lembrar, na aula passada, a gente discutiu a força dependente do tempo e também força dependente da velocidade. A gente viu 3 casos, né? Aliás, a gente viu 2 casos, né? A gente viu o caso da força de resistência e viu o caso da força de Lorentz. Para a força de resistência, a gente viu 2 situações. Aquela que é para um sistema onde não tem turbulência, né? Que a gente pode falar que a resistência é do tipo menos uma constante vezes o vetor velocidade. E a gente também viu o caso onde tem turbulência, etc., que a gente escreve como uma força que depende da velocidade, mas a dependência é com v quadrado. Tá? Na aula de hoje, a gente vai começar a discutir forças que dependem da posição, tá? A gente vai introduzir o conceito de trabalho, né? Daí a gente vai introduzir o conceito de força conservativa e a gente vai chegar, então, na conservação de energia mecânica, tá? E eu coloquei aqui método da energia, que é a última coisa que a gente vai ver que dá para usar a energia mecânica para calcular a dinâmica da partícula, tá? Então, é um método um pouquinho diferente, mas que funciona, obviamente. Tá joia? Então, vamos lá. Né? Antes de começar, vamos dar só uma olhada rapidinha em álgebra e cálculo vetorial, porque a gente vai precisar bastante na aula de hoje. Tá? Vamos lembrar um pouquinho como que a gente faz para derivar vetores e para achar o diferencial de um vetor, né? Bom, vamos chamar, então, f uma função escalar, qualquer, tá? Uma função, e a e b são funções vetoriais, tá? Então, se eu tomo o produto de algumas dessas funções e eu quero derivar, eu tenho derivada do escalar vezes o vetor, nada mais é do que a derivada do escalar vezes o vetor, mais o escalar vezes a derivada do vetor. A regra do produto aplica-se de forma normal, né? Do mesmo jeito que a gente sempre aplicou. O mesmo é válido quando a gente tem produto entre vetores, né? A gente tem 2 tipos de produto entre vetor, que é o produto escalar aqui e o produto vetorial, tá? E quando eu tenho produto escalar, a derivada de um produto escalar, na verdade, é simplesmente a derivada do primeiro, escalar o segundo, mais o primeiro escalar a derivada do segundo. E a mesma coisa é válida para o produto vetorial, tá? Eu tiro a derivada do primeiro vetor, o segundo, mais o primeiro vetor, a derivada do segundo, tá? Isso daí vocês devem ter aprendido lá em cálculo 1 e talvez em geometria analítica, uma mistura dos dois, tá? Isso aqui é só para a gente lembrar um pouquinho, tá? E uma coisa que vocês aprenderam também, acho que, se não me engano, em cálculo 2, é o operador nabla, né? Que é o operador diferencial, né? O operador nabla, que ele pode ser aplicado em funções escalares ou vetoriais, tá? De forma geral, esse operador, ele é escrito como, né, del x na direção x chapéu, mais del y na direção y chapéu, mais del z na direção z chapéu. Obviamente eu posso escrever também esse operador como em funções de r, θ e φ, por exemplo, em coordenadas esféricas, ou r, θ e z em coordenadas cilíndricas, eu posso, né, mas ele se torna um pouco mais complexo, né? Então, para o caso que a gente está discutindo aqui, é simples escrever em coordenadas retangulares, porque a matemática, no caso, não muda, né? A forma de operar, etc., ela é a mesma, então dá para a gente provar e entender um pouquinho melhor os conceitos que a gente vai querer aplicar agora. Pois bem, então, se eu aplico, né,
ele numa função escalar, eu tenho o que a gente chama de gradiente, tá? Então, se eu aplico esse operador nabla numa função f, que depende de x, y e z, eu tenho, então, que isso aí é del f, del x na direção x, mais del f, del y na direção y, mais del f, del z na direção z. E o nome disso é gradiente, né? Porque ela o que ela faz é, basicamente, medir quanto que a função varia com x na direção x, quanto que a função varia com y na direção y, quanto que a função varia com z na direção z, tá? Se eu aplico agora em vetor, eu tenho dois tipos. Eu tenho divergente, né, que é o produto escalar do operador com o vetor A. Então, fica, né, del A, del AX, del X, mais del AY, mais del AZ, del Z, tá? Você repara que isso daí resulta no escalar, tá? E, na verdade, o nome até diz, né, o próprio nome diz, né, divergente, ele mede o quanto que esse campo diverge, quanto que esse campo espalha, né, ele vai divergindo. Por quê? Porque ele mede quanto que a componente x varia com x, quanto que a componente y varia com y, e quanto que a componente z varia com z, e soma todas elas, tá? Então, ele vê quanto que esse campo está divergindo. E, por fim, a gente tem o rotacional. O rotacional é o produto vetorial do operador nabla com um vetor A. Então, isso daí é só fazer o produto vetorial deles. E se você percebe, você vê que se eu escrevo, eu tenho, por exemplo, na direção x chapéu, eu tenho a variação del AZ del y menos del AY del Z, tá? Então, vocês percebem que eu tenho termos cruzados, tá? Então, eu estou olhando quanto que o AZ varia com Y, quanto que o AY varia com Z, eu faço eu subtraio eles, ou seja, eu estou olhando como que esse campo rotaciona, tá? Então, eu estou medindo o que eu chamo de rotacional. Tá legal? Então, são essas as derivadas que a gente vai trabalhar com vetor por hora. Bem, além disso, pessoal, além disso, vamos lembrar que se eu tenho uma função f, tá? Eu posso escrever o diferencial da função f, ou seja, uma pequena variaçãozinha de f. Se você tem uma função f que depende de x, y e z, uma pequena variaçãozinha de f, ou seja, o seu diferencial, ele é escrito como del f del x, dx, mais del f del y, dy, mais del f del z, dz. Tá? Lembrando que del f del x, del f del y, del f del z são derivadas parciais. Tá? Eu acho que vocês aprenderam isso lá em cálculo, que del f del y é diferente de df dy. Tá? Por quê? Isso aqui é derivada parcial. Você só deriva quando os termos em que o y aparece na função de forma explícita. Aqui não. Aqui, se o y não aparece de forma explícita, você tem que fazer a regra da cadeia e achar a derivada em y. Tá? Então, perceba que a gente está falando aí de derivadas parciais. Tá bem? Pois bem. Então, eu escrevo a variação de f dessa forma. Agora, eu tenho o vetor R e eu causo uma variaçãozinha dr nesse vetor R. Como que eu escrevo essa variação dr? Essa variação dr nada mais é do que dx na direção x, mais dy na direção y, mais dz na direção z. Tá bem? Então, percebam, se isso daqui
é a variaçãozinha do vetor R. Isso daqui é o diferencial de uma função f, né? Eu posso escrever o seguinte: o gradiente de uma função f escalar dr é simplesmente del f del x na direção x, mais del f del y na direção y, mais del f del z na direção z. Escalar dx na direção x, mais dy na direção y, mais dz na direção z. Quando você faz tudo escalar, é esse vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse. Ou seja, fica del f, del y, del x na direção... Desculpa. Del f, del x, dx, mais del f, del y, dy, mais del f, del z, dz, e tudo esse trem aqui, isso aqui. Certo? Ou seja, eu tenho que o gradiente de uma função f escalar dr nada mais é do que o próprio diferencial da função f. É o próprio df. Tá bem? Vamos guardar isso daí, né? Esse resultado aí, vamos deixar bem guardadinho. Professor? Pois não. O X chapéu, o Y chapéu, o Z chapéu é versor. Sim. Quando você multiplicou escalarmente, o versor, tipo, você multiplicou, você só omitiu porque o versor vezes ele mesmo vai dar 1 de qualquer jeito, por isso? Você faz tudo escalar x chapéu com x chapéu, dá 1, né? Entendi, tudo bem. Eu queria saber se você tinha feito alguma outra passagem ou se era só essa simplificação. É só isso mesmo. Mas aí não ia Tranquilo, continuar obrigado. sendo um versor, não, professor? Não. Produto escalar é um escalar. Ah, verdade. Tá bom? Legal. Bom, além disso, pessoal, se o f é uma função contínua e duas vezes diferenciável, tá? Se eu posso derivá-la duas vezes, né? Eu posso fazer del f, del x, e depois pegar esse del f, del x e fazer del f, del y, del y disso daí, por exemplo. Mas se eu consigo diferenciar, derivá-la duas vezes, eu tenho que o rotacional desse gradiente é isso daqui, concorda? Ou seja, é o del x, del y, del z, de del f, del x, del f, del y, del f, del z. Tá? Então, se eu aplicar o rotacional nesse cara aqui, eu tenho. Então, em x, eu vou ter aqui, né, que fica del 2f, del y, del z, ou seja, eu já tinha aplicado em z, agora aplico em y. Tá? Daí, esse cara, que é menos, que é del 2f, já tinha aplicado em y, agora aplico em z. Então, fica del z, del y. Certo? E, para as outras direções, a mesma coisa. Del 2f, del z, del x, né, na direção y, aqui, menos del 2f, del x, del z. Mais, na direção z, del 2f, del x, del y, menos del 2f, del y, del x. Tá bem? Então, isso é o rotacional de um gradiente. Agora eu pergunto para vocês. Se a função é contínua e duas vezes diferenciável, qual a diferença entre esses dois caras? Qual que é a diferença de eu derivar em y primeiro e depois em x, ou derivar em x primeiro e depois em y? Qual que é a diferença? Nenhuma. Muito bem. Nenhuma. Ou seja, se a diferença é nenhuma, o que me acontece? Acontece que esse cara aqui é zero, esse cara aqui é nada, esse cara aqui é tão pouco. Tudo é zero. Ou seja, o rotacional de um vetor que pode ser escrito como gradiente de uma função escalar é zero. Tá bem?
Então, pessoal, eu quero que vocês peguem esses dois resultados super importantes e anotem na agenda e durmam em cima deles, tá? Recorte um pedacinho de papel, põe no travesseiro, sei lá, faça o que for. Mas nunca esqueçam que se eu pego o gradiente de uma função escalar f e faço escalar dr, isso aí vale df. Nada mais é do que o diferencial da função f. Tá? Se eu pego o rotacional desse gradiente, eu tenho nada mais, nada menos que zero. Ou seja, o rotacional de um gradiente é nulo. Tá bem? Então, guardem esses dois resultados. E que se eu já convenci vocês desses dois resultados, vamos pular, vamos atravessar a rua e sair do IMEC e ir lá para a física. Tá? Isso aqui agora foi uma aulinha de cálculo. Pois não. Mas o oposto também é válido? No caso desse resultado da direita, a volta também é válida? A gente viu que o gradiente desse rotacional é zero, mas a gente pode ver se for zero... Não, o rotacional do gradiente. Rotacional do gradiente, desculpa, mas é zero. Mas a volta também é válida? A volta, você disse que se o rotacional se o rotacional de um vetor é zero, a gente pode falar que ele é um gradiente, no caso? Sim. Ah, tá. Então. Porque se o rotacional é zero, você pode achar uma função f do qual você pode escrevê-lo como um gradiente. Sim, é verdade. Tá bom? Legal. Dado isso, pessoal, vamos trabalhar. Vamos ver trabalho. Tá? Então, vamos ver física um pouco. Bom, vamos supor, então, que eu tenho uma força F agindo numa partícula. Tá? E essa força está levando uma partícula do ponto A para um ponto B. E eu vou definir o trabalho realizado por essa força da seguinte forma. Eu vou falar que o trabalho aí de A até B é a somatória em I do F, que depende do RI. Eu estou falando que a força depende da posição, tá? Falando em cada posição RI, a força é um pouquinho, pode ser diferente. Escalar ΔRI, tá? Ou seja, imagina então que eu tenho o eixo X, o eixo Y, e eu estou indo do ponto A para o ponto B, tá bem? Então, o que eu estou falando para vocês? Estou falando que o trabalho nada mais é do que eu pego esse primeiro RI, esse segundo RI, esse terceiro RI, esse quarto, quinto, sexto, sétimo, por exemplo. Então, isso aqui é um caminho que eu percorri. Tá? Então, aqui eu vou chamar de ΔR1, ΔR2, e assim por diante. Tá? Então, eu pego a força nesse pedacinho, faço o escalar com esse ΔR. Pego a força nesse pedacinho, faço o escalar com esse ΔR. Nesse pedacinho, mesma coisa. E assim por diante. Tá? Tá bom? E eu vou tomar ΔR pequenininho o suficiente, de modo que a força nesse ΔRI, eu posso falar que ela é constante. Nesse pedacinho, tá? Então, vou falar que nesse espacinho aqui a força é constante. Então, esse pedacinho é pequeno o suficiente para que isso aconteça. Então, o que eu estou dizendo se eu estou pegando pedacinhos pequenininhos, dentro do qual a força eu posso falar que ela é constante? Eu estou pegando ΔRs que são infinitesimais. Ou seja, eu estou transformando meu ΔR em dr. Certo? Eu estou substituindo essa soma por uma integral. Tá legal? Então, isso que eu estou fazendo. Então, agora eu estou falando que o caminho
ele é formado por pedacinhos bem pequenininhos, de modo que a força ela é constante naquele pedacinho. Então, ao invés de eu fazer uma soma, eu faço uma integral. Então, eu vou definir para vocês o trabalho para ir de A até B, como a integral de A até B, F escalar dr. Tá bem? Perfeito. Perfeito. Perceba que, de forma geral, essa integral aí, ela depende do caminho percorrido. Tá? Porque um F escalar dr é uma integral de caminho. Então, ela depende de como que eu faço para ir de A até B. Tá? Então, imagine que eu estou indo de 0, 0 para 1, 1 no plano XY. Tá? Então, vamos imaginar que o ponto A é o 0, 0, e o ponto B, ele é x igual a 1, y igual a 1. Tá? Eu posso ir de 0, 0 para 1, 1 de vários caminhos, por vários caminhos distintos. Tá? Eu vou supor dois deles, por exemplo. Y igual a x. Logo, y é igual a dx. E dr é igual a dx na direção x, mais dx na direção y. Por quê? Aqui seria dy, mas dy é igual a dx. Consequentemente, o trabalho para ir de A até B fica a integral de A de xa até xb, f de x mais fy, né, fx mais fy, dx. Tá? Ou seja, fica uma integral só em x, onde eu somo a componente x e a componente y da força. Dá essa integral. Tá? Esse caminho aqui é uma reta, que vai de A até B. Agora, eu posso ir de A até B também através de uma parábola. Y igual a x quadrado, porque também passa em 0, 0 e também passa em 1, 1. Tá? Então, perceba que o dy agora não é igual a dx. O dy agora vale 2x dx. De modo que o dr vale dx na direção x, mais 2x dx na direção y. E a integral do trabalho, a integral de xa até xb de fx dx mais 2x fy dx. Tá vendo? Percebam que isso, integrando aqui é diferente daqui. Tá? E dependendo de quem é meu fx e dependendo de quem é meu fy, essas integrais podem dar diferente. Tá bem? Ou seja, o trabalho depende do caminho. Esse caminho que eu fiz agora é uma parábola, né? Seria essa curva em roxo ali. E tem infinitos caminhos que eu posso escolher que passa por 0, 0 e 1, 1. Tá? Então, não tem motivo, em princípio, para que as integrais pelos dois caminhos sejam idênticas. Tá? Todavia, existem casos nos quais a integral é a mesma, independentemente do caminho. Tá? Existem casos para algumas forças que tanto faz se eu vou de A até B pelo caminho 1, ou pelo caminho 2, ou pelo caminho 3, eu só me importo com o ponto A e o ponto B. Tá? E de modo que dá zero, tá? Desculpa, dá zero não, dá idêntica ao trabalho. Tá joia? O que é isso? Né? Vamos olhar, então, o caso no qual independe do caminho. Vou dizer para você que o trabalho para ir de A até B pelo caminho 1 é igual o trabalho para eu ir de A até B pelo caminho 2. Tá? Então, eu estou falando para vocês que a integral de del F, de f de R, escalar dr, pelo caminho 1, eu escrevi aqui R1, só para ficar claro que eu estou indo pelo caminho 1, tá? É igual a integral de A até B de f escalar dr, coloquei um 2zinho aqui só para deixar claro que eu estou indo pelo caminho 2. Tá? Mas o dr é ainda dx dy. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Tá. Então, pessoal, o que acontece
né, se eu falo para vocês que o caminho, que é independente do caminho, se eu posso ir de A até se eu vou de A até B pelo caminho 1, é igual eu ir de A até B pelo caminho 2, seja ele quem for. Isso acontece, então, que integral de A até B de FR escalar dr1 menos a integral de A até B de FR escalar dr2 é igual a zero. Só que integral de A até B dr2, vocês concordam comigo que eu posso inverter e escrever integral de B até A e inverter o sinal aqui? Que a integral de A até B é igual a menos a integral de B até A. Certo? Então, eu tenho que a integral de A até B dr1, f escalar dr1, mais a integral de B até A, f escalar dr2, é igual a zero. E isso é igual a uma integral fechada, um caminho fechado, de f escalar dr. Certo? Ou seja, eu estou indo daqui um caminho R1, um caminho 1. Vou escrever o caminho 1, né? Não R1, vou escrever um caminho 1. E eu estou indo aqui no caminho 2. Se eu falo para vocês que a integral de eu ir para cá é igual à integral de eu ir para cá, eu estou dizendo que eu ir para cá e voltar para cá tem que dar zero. Ou seja, eu estou falando para vocês que a integral desse caminho fechado aqui, ó, é zero. Concorda? Tá? Agora, quem fez curso de cálculo 2, aprendeu o teorema de Stokes. O teorema de Stokes diz que a integral de uma função, de um vetor f escalar dr num caminho fechado é igual à integral na superfície delimitada por esse vetor, por esse caminho fechado, desculpa, do rotacional de f escalar n ds. Tá? Ou seja, trocando em miúdos, vamos imaginar que eu tenho um saco plástico. Tá? E na boca do saco plástico eu coloquei um arame desse formato aqui. E amarrei o saco plástico. Então, quer dizer, a boca do saco plástico é esse arame aqui. Esse formato. Qualquer formato aí. E o saco plástico está aqui. Certo? Se eu pego e sopro ele, eu formo um negócio desse. Ele enche o saco plástico, daí fica assim, digamos. Tá? Só que o caminho aqui da boca, né, o caminho que delimita ele, não muda, continua o mesmo. Vocês concordam? O que o teorema de Stokes diz, que se eu calculo a integral do vetor f escalar dr nesse caminho aqui, fechado, certo? Isso aqui é igual à integral de superfície, tanto faz se a superfície é essa superfície do saco cheio de ar, quanto se for essa superfície do saco meio vazio, dá na mesma. Ou seja, é integral numa superfície qualquer delimitada pelo caminho dr do rotacional de f escalar n ds. Tá? Ou seja, a integral num caminho fechado de f escalar dr é igual ao fluxo por essa superfície do rotacional do vetor. Tá bem? Tá? Teorema de Stokes. Vocês aprenderam isso aí lá em cálculo 2. Bem, tomando ele,
O que a gente pode fazer aqui, então? A gente pode olhar o seguinte. A gente tem, então, que o trabalho para ir de A até B independe do caminho, então essa integral no circuito fechado dá zero. Ou seja, a integral do rotacional de f escalar em ds é igual a zero para qualquer superfície formada pelo caminho fechado. Ou seja, só tem que dar zero se eu pego o saco cheio de ar ou o saco vazio. Ou seja, independe de quem é o S, de como que é a superfície S. É qualquer superfície S, formada pelo caminho fechado. Tá? Isso tem que dar zero. Como que eu convenço isso aí a dar zero? Falando que esse cara aqui é zero. Tá? Porque tem que dar zero para qualquer superfície fechada dentro determinado por esse caminho. Superfície fechada, não. Superfície formada pelo caminho fechado, desculpa. Tá? Então, eu preciso que o rotacional de F valha zero. Tá? Então, a força, para eu poder ir de A até B, de modo que o meu trabalho é o mesmo, independente do caminho, tá? Eu preciso que a força seja uma força cujo rotacional valha zero. E se a força é uma força tal qual o rotacional dela vale zero, eu vou falar, então, que essa força é uma força conservativa. Tá? Mas não é porque o rotacional dela é zero, é porque tanto faz o caminho que eu percorra, o meu trabalho é o mesmo. E como consequência disso, eu tenho que o rotacional da força vale zero. Se o rotacional da força vale zero, eu posso escolher a força como o gradiente de uma função f. Uma função escalar. Tá? Eu posso falar que a força é o gradiente de um escalar f. Se eu falo que a força é o gradiente de um escalar f, então eu vou chamar esse escalar de energia potencial. Eu vou falar, então, que ao invés de eu chamar esse escalar de F'inho, eu vou chamar esse escalar de menos U. Tá? De modo que eu vou definir, então, a força conservativa como menos o gradiente de U, onde U eu defino como a energia potencial relacionada a essa força. Tá bem, pessoal? Tá bem? Então, o que eu concluo daqui? Se o trabalho para eu ir de A até B não depende do caminho, eu tenho que a força pode ser escrita como rotacional de um escalar. Então, eu escolho esse escalar como sendo, eu escolho a letra para esse escalar como sendo U, ou melhor, menos U. A gente já vai entender o porquê tem esse sinal menos, tá? É convenção, tá bem? Então, F é igual a menos o gradiente de U. Tá joia? Legal. Então, eu vou chamar o U de energia potencial relacionada a essa força F. Legal. Legal. Agora, vamos lembrar do outro resultado importante que a gente viu aí no nosso cursinho, nosso mini curso de cálculo vetorial. Tá? O que foi? A gente viu que o gradiente de F escalar dr é igual a df. A gente viu, né? A gente provou isso. E eu falei para vocês que se o rotacional de F é igual a zero, né? Ou seja, se eu tenho uma força conservativa, o trabalho para ir de A até B, eu posso escrever como integral de A até B, de F escalar dr, que é igual a menos a integral de A até B do gradiente de U escalar dr, onde eu substituí a força por menos gradiente de U,
Ou seja, gradiente de U escalar dr, devido a esse resultado aqui, nada mais é do que du. Certo? Tá bom? Ou seja, essa integral vira nada mais, nada menos que menos a integral de A até B de du, a integral de D alguma coisa, integral de D A é igual a A, né? Avaliado entre 1 e 2 é A, é A em 2 menos A em 1, certo? Essa é a própria definição da integral. Então, integral de du avaliado no ponto A ao ponto B, nada mais é do que U em B menos U em A. Isso daqui eu vou falar que é o delta U do caminho, ou delta U entre os pontos A e B, ou seja, o trabalho para eu ir de A até B, nada mais é que menos delta U. É menos a variação da energia potencial entre os pontos A e B. Note, só me faz sentido falar de energia potencial porque eu tenho uma força conservativa. E a energia potencial se relaciona a essa força. Tá bem? Tá joia? Pois bem. Pois bem. Por outro lado, né, a gente já tem, então, esse resultado, né, que o trabalho de uma força conservativa para levar a partícula de A até B é igual a menos a variação da energia potencial da partícula. Tá? Então, esse é um resultado importante. Por outro lado, pessoal, por outro lado, eu tenho o teorema do trabalho e energia cinética. Né? O que é o teorema do trabalho e energia cinética? Bom, vocês já devem ter visto isso em algum momento na sua vida, mas vamos lembrar aqui. Eu escrevo que o trabalho é F escalar dr, né? Então, o dW é igual a F escalar dr, né? Eu não estou integrando aqui ainda. E se eu lembro que dr é dr dt dt, isso aí é igual a V dt, certo? E, pela segunda lei de Newton, para uma partícula, F é igual a m dv dt, certo? Lembra uma partícula, a massa é constante. Tá? Então, eu tenho que o dr eu posso substituir por v dt, e o F eu posso substituir por m dv dt. De modo que o trabalho vai tornar o quê? dW é igual a F escalar dr, é igual a m dv dt escalar v dt. Certo? Ou seja, vamos fazer um parênteses aqui embaixo, em cor de rosa. Eu faço V escalar V, eu tenho dV escalar V é igual a dV dt escalar V dt, mais V dV dt dt. Certo? Eu estou tomando o diferencial de V escalar V, como o V depende apenas do tempo, então fica, eu tomo a derivada do primeiro, escalar o segundo, dt, mais V escalar a derivada do segundo, dt. Ou seja, em outras palavras, o diferencial de V escalar V nada mais é do que 2 vezes dV dt escalar V dt. Ou seja, isso daqui, vezes 2, nada mais é do que dV escalar V. Tá joia? Não tem mágica nenhuma aqui. É só matemática mesmo. Então, eu posso reescrever esse cara como meio de m de V escalar V. Agora, como o m é uma constante, tratando de uma partícula, eu posso escrever esse cara como d de meio mv quadrado, ou V escalar V. Ou seja, dW é igual a d meio de mv quadrado. Em outras palavras, vamos ver como a conservação de energia mecânica surge. Eu vou ter, então, pessoal, que dW é igual a d de meio mv quadrado.
Vocês sabem o que é meio de mv², né? Energia cinética. Portanto, o trabalho para ir de A até B é a integral de A até B de meio mv². Isso aí é a integral de A até B de dt, onde T é energia cinética. Ou seja, isso aí é igual a T de B menos T de A. Ou seja, isso aqui é igual a ΔT. Tá? Ou seja, esse é o teorema do trabalho em energia cinética. O trabalho de uma força, seja ela conservativa ou não, qualquer força, para levar uma partícula do ponto A até o ponto B, é igual à variação da energia cinética dessa partícula. Tá? Todavia, se a força é conservativa, a gente sabe também que o trabalho para ir de A até B é menos ΔU. Ou seja, se eu estou tratando de um sistema que só tem força conservativa, eu tenho que o trabalho para ir de A até B é igual a ΔT, igual a menos ΔU. Ou seja, é TB menos TA, que é igual a menos o B mais o A. Uai, se eu pego esse fulano aqui e rearranjo, eu tenho que, então, B mais 1 em B é igual a T em A mais 1 em A. E eu chamo essa soma T mais U de energia mecânica do sistema. Eu tenho, então, que a energia mecânica do sistema é conservada. Bem, pessoal? Então, eu tenho que a energia mecânica do sistema nada mais é do que meio de mv escalar v mais u de r. Tá? Então, note o seguinte. A gente partiu de um ponto bastante simples. A gente partiu de um ponto dizendo para vocês o quê? Eu parti falando que, vamos supor que o trabalho para eu ir de A até B independa do caminho. Foi esse o meu único argumento. Se o trabalho para eu ir de A até B independe do caminho, tá? Vocês viram que o trabalho ele pode ser escrito como... Aliás, primeiro, vocês viram que a força pode ser escrita como o gradiente de uma função escalar, que eu chamei de energia potencial. Com isso, eu cheguei à conclusão de que o trabalho para ir de A até B é igual a menos a variação dessa energia potencial. Tá? Agora, vocês entenderam o porquê do sinal menos aqui, né? Porque daí agora eu defino a energia mecânica como a soma delas. Tá joia? Tá bem, pessoal? Então, eu tenho que, se o trabalho independe do caminho, eu tenho um sistema conservativo, de modo que a energia mecânica, então, se conserva. Tá joia? Tá legal? Bom, a gente tem que a energia mecânica se conserva, a gente pode usar esse fator a nosso favor, tá? E usá-lo para resolver problemas de dinâmica de uma partícula. Tá? Vamos olhar, né, por questão de simplicidade, para a gente não precisar também ficar se matando, vamos olhar o problema no caso de uma dimensão. Tá? No caso em uma dimensão, a energia mecânica ela é escrita simplesmente como meio de mv² mais u de x, onde V é dx dt. Tá? Só tem x. Tá? Só tem variação em x. Joia? Bom, então se eu tenho um problema em uma dimensão, a energia mecânica é meio de mv² mais u de x. Agora, se a energia mecânica é uma constante, tá? Eu posso reescrever isolando a velocidade. Tá? Eu tenho que V, que é dx dt, igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre m, e menos u de x. Concorda? Eu simplesmente passei dividindo por
multiplicando por 2 sobre m, né? Ou seja, multiplicando por 2 dividindo por m, e passei o u para cá, com sinal negativo. Só isso. Notem que eu deixei o sinal mais ou menos, porque como é o quadrado, tanto o sinal mais quanto o sinal menos funciona. Mas, por outro lado, eu preciso de uma solução única para a minha dinâmica, né? Se a partícula está movendo numa direção, está movendo numa direção. Apesar de matematicamente ela poder mover na outra, a dinâmica é aquela determinada pela física. Então, a gente carrega esse sinal mais ou menos aqui, até a gente saber quais são as condições iniciais do problema, para assumir com esse sinal mais ou menos e ficar só com um deles. Tá? Então, eu posso deixar quem tem x de um lado e quem não tem x do outro, e integrar da seguinte forma. Então, eu posso escrever que dt é igual a mais ou menos raiz de m sobre 2, dx sobre raiz quadrada de e menos u de x, tá? Então, passei quem tinha x para cá e quem não tem para lá, de modo que a integral de 0 até t de dt, que é igual a simplesmente t, né? Simplesmente o tempo, é igual a mais ou menos a raiz quadrada de m sobre 2, a integral de x de t, de x de 0, né? Então, eu preciso conhecer quem é meu x de 0, até o x de t, de dx sobre raiz quadrada de e menos u de x. Ou seja, se eu conheço o e, né, se o e é uma constante, eu consigo resolver essa integral, né? E note que eu tenho x de 0. Ou seja, essa integral é definida. Tá? Só que tem o sinal mais ou menos, e esse sinal mais ou menos é resolvido a partir do V0. Tá? Então, eu preciso saber o sentido da velocidade no instante inicial. Se eu souber, eu já mato o sinal mais ou menos. Tá bem? Então, eu consigo resolver esse problema partindo da energia mecânica. Tá? Vamos olhar, então, como que eu faço isso para um oscilador harmônico simples. Tá? Um exemplo bastante simples para a gente poder entender como que aplica esse sistema. Tá? Bom, vamos supor que eu tenho uma massa M presa por uma mola de constante elástica K. Tá? Nesse caso, pessoal, a força agindo na massa M é F menos, que é igual a menos Kx, e a energia potencial associada a essa força é simplesmente, né, integral desse cara, que é meio de Kx ao quadrado menos meio de Kx0 ao quadrado, onde eu estou chamando o x0 uma posição qualquer, tá? A posição em x para o t igual a 0. Tá? Eu vou tomar x0 o ponto no qual a energia potencial é nula, tá? Porque a energia potencial a gente define a menos de uma constante, certo? Eu posso definir energia potencial nula em x0, tá? De modo que eu escrevo, então, que u de x é igual a meio de Kx quadrado. Tá legal? Então, essa é a energia potencial da força menos Kx. Então, eu posso resolver o movimento da energia simplesmente escrevendo que o t é igual a mais ou menos raiz de m sobre 2, integral de x de 0 até x de t, dx sobre raiz quadrada de e menos u de x, que é igual a mais ou menos raiz de m sobre 2, integral de x de 0 até x de t, de dx sobre raiz quadrada de e menos meio de Kx quadrado, tá? Eu posso tirar o e para fora do problema, tá? Da integral, desculpa, colocar aqui, de modo que eu fico com uma integral de raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 1 sobre 2e Kx quadrado. Tá? Essa integral, apesar dela parecer meio absurda, ela nem é tanto. Tá? Eu posso fazer essa substituição de variável. Raiz quadrada de k sobre 2ex, chamar de seno de alfa,
de modo que dx é igual a raiz de 2e sobre k cosseno de alfa de alfa, e esse termo aqui fica, ó, 1 menos seno ao quadrado de alfa. Raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de alfa é cosseno de alfa. Então, eu tenho aqui mais ou menos raiz quadrada de 2 de m sobre 2e da integral de dx sobre 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 1 sobre 2e kx quadrado é igual, percebam, o dx eu substituo por esse fulano. E essa raiz quadrada eu substituo por raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Então, raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado é cosseno. Então, esse cara cancela com esse. Esse 2e cancela com esse 2e. Ou seja, eu tenho simplesmente mais ou menos integral de m sobre k de alfa, de alfa zero até alfa. Ou seja, o tempo nada mais é do que mais ou menos raiz quadrada de m sobre k, alfa menos 1 alfa zero. Onde, obviamente, o alfa zero depende da posição inicial da minha partícula. Tá? Então, se eu chamo raiz de k sobre n de ômega zero, eu tenho que o alfa é igual a mais ou menos ômega zero t, mais um alfa zero, que seria o ângulo inicial. Finalmente, pessoal, o meu x ele vai valer, como eu já tinha feito a substituição, raiz quadrada de 2e sobre k seno de alfa, o x de t é raiz quadrada de 2e sobre k, seno de mais ou menos ômega zero t mais alfa zero. Agora, eu posso fazer uma substituição que esse mais ou menos aqui eu posso ser englobado no θ, né? Porque simplesmente isso daí me dá um fator de π, né? Então, note o seguinte, pessoal, que, né, o θ0 vai depender das minhas condições iniciais do problema, ou seja, da posição inicial e também da velocidade inicial. Por quê? Porque vamos supor que vamos supor que eu tenha, então, cliquei demais aqui. Vamos supor que eu tenha x de zero igual a zero. Vamos supor, então, que vamos supor que o x de zero vale a zero. Então, eu sei que x de zero vale zero. Então, quando t vale zero aqui, eu tenho que seno de θ0 é zero. Certo? Quanto vale θ0? Eu sei que seno de θ0 é zero. Quanto vale θ0? O θ0 vai valer zero ou π. Certo? Porque o seno de π é zero, o seno de zero é zero. Como que eu defino se ele vale zero ou π? Eu olho para a velocidade. Quanto que é a velocidade? O v de t é a derivada de x. Então, vale. O v de t é ômega zero, raiz quadrada de 2e sobre k, cosseno de ômega zero t mais θ0. Certo? Agora, o v de zero é igual a ômega zero, raiz quadrada de 2e sobre k, cosseno de θ0. Tá? Agora, se o v de zero é positivo, o cosseno de θ0 tem que dar 1. Então, o meu θ0 vale zero. Se o v de zero é negativo, então o meu θ0 vale π. Tá? Então, vamos supor que o v0 valha zero. Desculpa, que o v0 seja negativo.
Se o V0 é negativo, o que acontece? O X vai primeiro para valores negativos, então ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, o θ0 vale aqui. Tá joia, pessoal? Então, percebam que eu consigo resolver o problema simplesmente usando o método da energia. E o sinal mais ou menos aqui, obviamente, é definido pela direção inicial da velocidade. Tá joia? Então, pessoal, na aula de hoje, a gente definiu o trabalho e a gente viu como a definição de trabalho nos ajuda a chegar na conservação de energia mecânica de um sistema, de uma partícula. Aliás, de um sistema, de uma partícula. Tá? Então, a gente viu como isso funciona para uma partícula, a gente chegou, então, na conservação de energia mecânica, a gente viu que o trabalho para ir de A até B, que ele independe do caminho, a gente pode escrever a força como o gradiente de uma função escalar, que eu chamei de energia potencial, e a gente mostrou, então, que a soma da energia potencial mais a cinética é uma constante do movimento. Tá? E a gente viu que, nesse caso, a gente pode usar esse resultado para resolver a dinâmica da partícula pelo método da energia. Tá bem? Então, a gente acaba a aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai analisar o gráfico de energia potencial e discutir o movimento. Tá? A gente vai ver, então, como que dá para descrever o movimento descrever qualitativamente o movimento de uma partícula a partir do gráfico de energia potencial, tá? Achar pontos de retorno, pontos de máximo, de mínimo, etc. Pontos de equilíbrio, coisas do tipo, tá? E, então, a próxima aula, a gente deve possivelmente fechar esse capítulo esse primeiro capítulo do curso, tá bem? A aula de hoje eu vou parar por aqui, até porque eu acho que ela foi bastante densa, com bastante demonstração, etc. Eu não quero também que fique uma aula muito pesada. Tá joia, pessoal? Então, a aula acaba agora, e se alguém tiver alguma dúvida, ainda